Esse vídeo é mais um daqueles que tem o objetivo de mostrar para você a dimensão da incompetência e da submissão desse cara que ocupa interinamente a presidência da República. Eu vou inclusive fazer um desafio, eu vou te dar uma frase e eu quero que você me diga em qual revista que ela foi publicada. O populismo de Jair Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. Foi publicada no Diário do Centro do Mundo, na revista Fórum, na TV 247 ou foi publicada no Financial Times, um dos maiores portais da área financeira do... Eu te dou um doce se você disse que foi a última opção, porque foi. O Bolsonaro insiste na sua trajetória desastrada, segundo os próprios jornais que estão ligados à agenda de Bolsonaro. Lembre-se que acima de qualquer coisa, Bolsonaro se agarra à economia, ao projeto econômico de Paulo Guedes e diz que tudo que tem aqui no Brasil é coisa de comunista, nada presta. Só presta o que vem dos Estados Unidos, mas está aqui. Trago para você, traduzido pelo portal Infomoney, que também é bolsonarista, o Brasil voltou a ser destaque em jornais estrangeiros nessa segunda-feira. Dessa vez, o britânico Financial Times, como eu já havia dito a você, que em artigo afirma que o populismo de Jair Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. Isso é uma percepção bastante sensata, porque é de fato o que está acontecendo. Eu vou continuar essa notícia para você e fazer uma ponderação importante sobre fanatismo. Eu espero que você ouça, mas antes vou lembrar, é claro, de você se inscrever no canal, ativar o sininho, comente aí embaixo. Você acha que bolsonarismo já pode ser classificado como doença psiquiátrica? Sim ou não? A publicação no Financial Times compara o comportamento de Bolsonaro ao de Donald Trump e estabelece algumas semelhanças, mas pondera diferenças importantíssimas. Diz que Bolsonaro é mais irresponsável e mais perigoso. Eu adicionaria mais burro, mais miliciano, mais autodestrutivo, mais incompetente, mais submisso. Inclusive mostro aqui para você algo que o Trump jamais faria. Trump não seria imbecil o suficiente de expor a sua população a risco, deixando que um país mal gerido na crise do Covid-19 contamine a sua população, como o Bolsonaro faz, que até agora, mesmo sendo os Estados Unidos o centro de disseminação, Bolsonaro não proibiu os voos que vêm de lá ainda. A Casa Branca anunciou neste domingo que está proibindo estrangeiros de viajar para os Estados Unidos se eles estiveram no Brasil nas últimas 2 semanas. Financial Times, da missa vocês não sabem um terço. Vem pra cá que a gente explica pra você mais diferença entre Bolsonaro e Trump. Mas voltando pro Financial Times, a reportagem prossegue dizendo que ambos, Bolsonaro e Trump, ficaram obcecados com essas propriedades místicas, mágicas, curativas da hidroxicloroquina, mas enquanto Trump está apenas tomando o produto, Bolsonaro forçou o Ministério da Saúde brasileiro a emitir novas diretrizes recomendando o medicamento para pacientes com coronavírus, o que é, do meu ponto de vista, um crime pelo qual ele ainda há de responder. Não apenas Bolsonaro, mas também o Conselho Federal de Medicina, que, por ter ajudado a eleger essa praga, por questões meramente de poder e política, continua se sentindo na necessidade de manter este homem no poder, passando pano para estes crimes que Bolsonaro vem cometendo com relação ao Covid-19. E por que eu falei sobre doença psiquiátrica? Porque se você levar essa informação aos bolsonaristas e até ao próprio Bolsonaro, ele vai dar declarações como a que deu hoje mais cedo, dizendo que isso acontece porque a imprensa do mundo inteiro é comunista. Como se não bastasse a ideia absurda e doente de que toda a imprensa do universo é comunista, Bolsonaro estende essa ideia e aplica a qualquer pessoa que ouse discordar de qualquer palavra que Bolsonaro emita. Esse comportamento aponta claramente que Bolsonaro está precisando de intervenção psiquiátrica. Não há condições racionais de alguém em sã consciência achar que todas as pessoas do mundo são comunistas e somente o Bolsonaro e seus 3 filhos não são. E como toda pessoa que tem transtornos mentais e chega ao poder e começa a ter a oportunidade de fala, Bolsonaro criou uma seita. Essa seita a gente denuncia aqui desde quando a gente publicou o primeiro vídeo nesse canal. A divulgação dessa reunião ministerial com aqueles pamonhas se submetendo ao que Bolsonaro fala, uma parte por interesse em poder, outra parte porque de fato são membros ativos dessa seita, somente corrobora que se trata de uma seita. Ali você tinha o mestre de cerimônia e, como disse o próprio Sérgio Moro no Fantástico, não há espaço para o contraditório em seitas. Nisso, pontualmente, Sérgio Moro está coberto de razão.
Não havia naquele lugar ali, assim como deixou claro Bolsonaro verbalmente, qualquer espaço para discordância. Não era um debate, não era uma conversa, não era uma reunião. Era um evento de seita onde o mestre de cerimônia cobrava, inclusive, que os membros começassem a defender as ideias da seita para a sociedade. Refletindo sobre essa reunião agora há pouco, eu me lembrei de como eu zoava o Bolsonaro aqui no começo do canal, dizendo que ele estava levando o Brasil a passos largos para os anos 1600. E hoje eu vejo que literalmente eu acertei. Porque se você comparar o que está sendo feito no bolsonarismo, em especial pegando o vídeo daquela reunião, você vai ver que se trata de um comportamento cego, fanático, raivoso e assassino idêntico ao que se fazia, por exemplo, durante a queima das bruxas. Qualquer pessoa que ousasse demonstrar qualquer tipo de conhecimento para além daquilo que era estabelecido como dogma, era classificado imediatamente como bruxo ou bruxa e queimado em uma cerimônia celebrando a morte, onde nenhuma lógica nem qualquer hipótese de argumentação tem vez. Ou nós classificamos imediatamente o bolsonarismo como seita, ou como doença psiquiátrica, ou como ambos. E um último fator que corrobora que a coisa saiu muito para além de qualquer opinião política e se trata mesmo de um caso de intervenção, é a debandada que nós vemos nas pesquisas, uma atrás da outra. Todos os de extrema direita, de direita, os ingênuos, os analfabetos políticos já abandonaram esse barco. Resta agora muito abaixo de 20% da população que sofre sim de algum tipo de transtorno e precisa urgentemente ser ajudada. E quanto mais cedo nós reconhecermos que se trata de uma questão de saúde e de intervenção, mais cedo nós poderemos ajudar essas pessoas. Deixo aqui com você essa reflexão e quero que, se você for bolsonarista, elabore um texto embaixo, racional, me explicando como é que essa ideia aqui pode dar certo. Que nem disse a bolsominion arrependida, esse xadrez já chegou em 8D. Nem mesmo Einstein seria capaz de decifrar qual é a estratégia sinuosa de Bolsonaro para nos levar para o futuro, caminhando a mais de 1000 km por hora direto para o passado. Mas se você é bolsominion e quer tentar, escreva aí embaixo, eu vou ficar muito satisfeito em ler. A gente se vê num próximo vídeo, eu vou deixar, é claro, para você 2 cartões para que você continue acompanhando o nosso trabalho. Não se esquece de deixar aquele like, que é 0800, e de se inscrever no canal, inclusive verifica nesse botão aqui se você ainda está inscrito. Um abraço, até mais e tchau.